Meu amigo Luca Bassani, o powder keg vai estourar, hein? Parece que o barril de pólvora está cada vez mais fervendo lá no Oriente Médio. Após a morte do chefe político do grupo terrorista Hamas, Ismail Haniyeh, líder do Irã fala em punição severa e promete se vingar de Israel. O Irã é o país que apoia o Hamas. Vamos, então, continuar aqui com o nosso querido Luca Bassani. Luca, como foi esse assassinato? De que maneira? Quais os detalhes sobre ele? E quais as possíveis repercussões? Certamente haverá uma grande retaliação. E aí vamos continuar nessa sequência de tristezas e mortes que caracterizam o Oriente Médio. Quero a sua análise sempre ponderada e completa. Pois é, Capês, nós sabemos que o Hamas ele tem uma liderança política, que é Ismail Haniyeh, e uma liderança militar. Ambos vivem fora da faixa de Gaza. No caso de Haniyeh, tinha uma vida luxuosa em Doha, no Catar, e por lá vivia sob uma condição muito melhor do que os milhões de palestinos na miséria, embaixo de bombas dentro da faixa de Gaza. Todavia, é importante a gente lembrar qual motivo ele está no Irã. Primeiro, o Irã é muito próximo do Hamas e de outros grupos terroristas fundamentalistas que atuam no Oriente Médio, e recentemente teve uma eleição no qual Massoud Pezeshkian foi eleito e a cerimônia de posse aconteceu, onde todos esses importantes chefes dos grupos terroristas foram convidados, a exemplo do Haniyeh, que estava em Teherã. Segundo o que foi notificado, quando ele voltou à sua casa após a cerimônia, um foguete certeiro conseguiu acertar esse estabelecimento e acabou o deixando morto, assim como seu próprio segurança pessoal. Isso mostra que Israel está conseguindo trabalhar até com a sua forte inteligência dentro do Irã, o seu maior inimigo, se assim podemos dizer, e conseguiu mostrar força eliminando um dos principais terroristas do Hamas, que tem poder ainda sobre aqueles que atuam dentro da faixa de Gaza. O Irã, que financia tanto ideologicamente quanto militarmente cada um desses grupos, prometeu vingança, já que aconteceu essa ação militar dentro do seu território e morreu também um dos seus principais aliados. O que é interessante mencionar de tudo isso é que o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, no dia de ontem estava no mesmo recinto com todos esses outros líderes de grupos terroristas, dos Houthis, da Jihad Islâmica, do Hezbollah e do Hamas. É importante dizer que o Brasil foi convidado, por ser uma nação amiga do Irã, para essa cerimônia de posse. Eu acredito que o Brasil deva, sim, ter relações diplomáticas e econômicas com o Irã, mas não deve prestigiar jamais um país que espanca e mata suas mulheres e espanca e mata aqueles que abandonam o islamismo, comparecendo a cerimônias de fachada para os presidentes eleitos em uma ditadura que, no final, é sempre governada pelo Ayatollah Supremo Ali Khamenei. Uma situação muito complexa que vai reverberar diretamente na faixa de Gaza, na guerra que estamos assistindo há quase 10 meses. E ali na mesma fila estava o representante da Jihad Islâmica, do Hezbollah, ao lado ali do Hamas e também dos Houthis, que pararam o tráfego comercial no Mar Vermelho. Mas, Luca, tem também algum problema político envolvendo algum brasileiro, político brasileiro? Que problema político é esse, Luca? Problema político dentro do Irã? Envolvendo algum brasileiro aí? É essa visita mesmo do próprio vice-presidente Geraldo Alckmin, você acha que pode trazer algum tipo de repercussão? Olha, negativa? Eu acho que é mais interna a repercussão para os brasileiros, o público brasileiro, assim como estávamos falando com o Guilherme Mendes agora há pouco, que tudo que acontece no âmbito externo reverbera internamente no Brasil para aqueles que gostam ou não gostam do presidente Lula. Aí na foto nós conseguimos ver os líderes, né, o Haniyeh mais à direita do vídeo, o Alckmin mais à esquerda, e no meio temos o chefe dos Houthis, da Jihad Islâmica, e um dos vice-líderes do Hezbollah. Todos grupos fundamentalistas com ações terroristas espalhadas pelo Oriente Médio, que causam grande instabilidade em toda essa região, e lideranças que não têm respeito nenhum pelos direitos humanos. A questão é que o Brasil foi convidado como um país amigo pelo Irã para participar dessa cerimônia de posse, mas por mais que tenha que ter, sim, relações econômicas com o Irã, que é um grande comprador do nosso agronegócio e também nos vende gás e petróleo, não deveria estar presente, nesta cerimônia, onde nós temos simplesmente uma cerimônia de fachada
para um país que não é uma democracia, muito pelo contrário, é uma das mais sanguinárias ditaduras islâmicas no mundo, onde constantemente mulheres são mortas pela polícia da moral por não estarem utilizando o hijab, onde pessoas que são apóstatas, né, que abandonam o islamismo, são presas e mortas, e onde nós temos uma liderança muito severa do Ayatollah Ali Khamenei, desde a Revolução Islâmica, primeiro com Rouhollah Khomeini, depois com Ali Khamenei, que de fato bloqueia a internet, os meios de comunicação, controla a justiça do país e só permite que participem das eleições aqueles que previamente foram passados pelo crivo, bem parecido com a situação da Venezuela e do Maduro. Então, é triste para o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é uma pessoa muito ponderada e que tem uma carreira política em grande parte muito correta, estar conjuntamente com esses chefes terroristas de diversas facções no mundo, muito provavelmente por conta de um acordo que foi feito, né, que a primeira-dama viria aqui para Paris para acompanhar a abertura das Olimpíadas, enquanto Alckmin iria para a cerimônia do presidente do Irã, Massoud Pezeshkian. Realmente uma situação que vai acabar reverberando muito dentro do Brasil por essa foto ser emblemática, né? O vice-presidente de uma das maiores democracias da América do Sul, ao lado de líderes terroristas do Oriente Médio que acabam sempre causando guerras e matando a sua própria população. Bassani, o Guilherme Mendes pede para eu perguntar a você, além do Brasil, quais outros países que estavam se fazendo representar na posse do presidente do Irã? Brincadeira, sou eu que estou perguntando. Estavam provavelmente também membros da diplomacia russa, da diplomacia da Síria, Líbano. Também Iêmen, China, Belarus. Cuba não foi? Alguns países africanos. Cuba eu não tenho essa informação, mas acredito que é também muito próximo do Irã, que sempre teve relações muito próximas. Não tinha dinheiro para comprar passagem de avião. Agora, o Luca Bassani, uma outra questão. O governo brasileiro já se posicionou a respeito da morte do líder do Hamas, Ismail Haniyeh, por meio de um atentado, de um ataque por meio de um foguete. Já tem uma posição da diplomacia brasileira, do governo, condenando, aprovando ou fazendo como na eleição de Maduro, silenciando? É uma posição parecida mais com a neutralidade. Nós estamos acompanhando como se desenrolam os acontecimentos, sempre pensando nas populações civis da faixa de Gaza e mais recentemente do norte de Israel, das colinas de Golã, né, uma região ocupada por Israel que pertence oficialmente à Síria, onde aconteceu também a morte de mais de 12 crianças durante o último final de semana. O governo brasileiro sempre mostrando a sua preocupação com esse lado mais humanitário das pessoas civis que se veem perdidas no meio deste fogo cruzado e acabam sempre sendo esquecidas. Com certeza, quando Alckmin retornar ao Brasil, será questionado pelos nossos jornalistas, nosso competente corpo jornalístico em Brasília, sobre o porquê esteve presente. Eu acredito que ele justificará que o Brasil e o Irã têm relações de amizade e por isso estava lá prestigiando a posse do presidente, mas a presença ela revela certa conivência com um sistema extremamente ditatorial e que acaba sendo repressor a diversas minorias, inclusive a uma maioria, que é as mulheres, né? Compõem em muitos países mais de 50% da população, e no caso do Irã são aquelas que mais sofrem com esse governo ditatorial que dia sim, dia também está imprisionando as mesmas ou as matando, as espancando por não estarem seguindo o código de conduta rigorosíssimo da Sharia xiita implantada no país desde 1979. Ô Luca, o Diogo da Luz vai ler uma nota que saiu num site referenciado, site do Estadão, uma notícia que acaba de sair, ele vai ler e vai fazer a pergunta e pedir a sua análise após os comentários dele. Com a palavra, Diogo da Luz. Vamos lá. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva condenou nesta quarta-feira, 31, os ataques que Israel conduziu em Beirute, a capital do Líbano, contra alvos do Hezbollah e a morte do chefe do Hamas, Ismail Haniyeh, no Irã. O Brasil disse acompanhar com extrema preocupação a escalada e fez um apelo à comunidade internacional para conter o agravamento do conflito. E aí eu lhe pergunto, Lucas, eu vejo que rapidamente o governo brasileiro já entendeu que neste caso foi Israel que fez o ataque e tem que ser condenado imediatamente, como também no caso do Líbano. Mas eu não vi ainda em nenhum lugar a mesma fala do presidente do Brasil ou do governo brasileiro sobre o ataque
que eles fizeram, o Hezbollah fez a partir do Líbano, as crianças que estavam jogando bola em Israel. Me parece que há 2 pesos e 2 medidas. Crianças, força. Sim, crianças, eram crianças, não havia adultos, nada, crianças jogando bola. E tenho visto essas falas do Lula internacionais para alguém que pretendia ganhar o Prêmio Nobel da Paz. A partir desse momento, me parece que ele está num ponto de inflexão muito sério. Ele está reescrevendo a história dele de uma maneira que acho que o mundo não vai aprovar de forma alguma, e se ele não mudar radicalmente, ele pode estragar toda a imagem que ele construiu. Você não acha? Eu acredito sim, Diogo, é um ponto de inflexão muito claro na carreira do presidente Lula, que há quase 40, 45 anos é uma personagem muito conhecida de todos nós brasileiros, como ele atua politicamente, principalmente do aspecto interno, mas do aspecto externo. Desde a primeira vez quando ele foi presidente, no começo dos anos 2000, o mundo mudou muito. Agora a gente está numa fase de crescimento das ditaduras, do fortalecimento de ditaduras, da união delas no aspecto militar, e aí o Brasil, que sempre foi um país que após a redemocratização em 1984 se colocou em um lugar de defender a democracia e os direitos humanos, que não pode mais se aliar a esses países ou simplesmente fingir-se de cego quando ele vê essas coisas acontecendo. Vale mencionar que o Brasil sempre se coloca ao lado das vítimas civis, ao lado das crianças, tanto palestinas como as crianças agora também dentro de Israel. Vale também lembrar que foi um pouco tardio a condenação do governo brasileiro em relação ao ataque terrorista do Hamas no 7 de outubro, mas isso foi feito depois de uma maneira de corrigir. A gente vê de fato que este ataque aconteceu no norte de Israel, nas colinas de Golã. Ele não foi muito mencionado pela diplomacia brasileira, nem pelo presidente Lula, mas quando ele tem a oportunidade de chamar o que acontece na faixa de Gaza de um genocídio, de um massacre, ele sempre o faz. É importante que haja coerência. Se ele acha que, de fato, um massacre que acontece por parte de Israel sobre os palestinos também foi um massacre que aconteceu por parte dos palestinos perante a população israelense, principalmente aqueles jovens no sul do país que estavam em um evento musical, numa rave, e foram completamente massacrados, dilacerados pelo grupo terrorista. Eu acredito que durante esses próximos anos, até mesmo antes da eleição no Brasil de 2026, algumas dessas posturas terão que ser revisitadas, não só em relação à política no Oriente Médio, mas também na América Latina, as questões relacionadas a Cuba, Nicarágua e também Venezuela, por conta de como essas ditaduras têm sido cada vez mais repressoras perante o seu próprio povo, e também a questão entre Rússia e Ucrânia. Nós sabemos que o Brasil escolheu o caminho da neutralidade, que é ser um mediador, mas em nenhum momento o presidente fala que a Rússia é culpada por invadir a Ucrânia e destruir suas cidades, matando milhares de pessoas, o que é praticamente uma obviedade dentro da comunidade internacional. Depois podemos discutir a OTAN, se ela forçou isso a acontecer ou não, mas o fato é que quem deu o primeiro passo para invadir foi a Rússia, e isso em nenhum momento teve uma posição tão enérgica do presidente brasileiro, e é algo que poderia elevar a posição do Brasil a um verdadeiro mediador e um verdadeiro defensor dos direitos humanos, do direito internacional e de todas as cartas e acordos feitos pelas Nações Unidas desde 1945, é um ponto de inflexão que vai reescrever realmente a história do presidente Lula na política externa.